alguns predinhos de repúblicas aqui, mas eu morei uns bons anos mesmo, assim. Acho que uns 5 anos que eu fiquei aqui. Durante a faculdade inteira, 1 ano, 2, acho que eu morei uns 7 anos em república. Nossa, bastante tempo. 6 anos, 7 anos. E era o pessoal de jornalismo? Ou... Não, era tudo misturado. Morei com gente de jornalismo, morei com gente de engenharia, né? Não sei como é hoje, falam que é mais assim separado, né? O pessoal assim, engenharia é aqui, tudo, mas eu morei numa república que tinha assim, pessoal da faculdade de engenharia, um rapaz fazia odonto na USP, um de jornalismo, eu, né? Outro de relações públicas, e o povo que ia em casa era assim, tudo misturado. A gente fazia umas festas assim que você não sabia de que curso era. Né? Tinha muitas festas, muitas repúblicas. Então, isso que eu ia perguntar, tinha muita festa na época também? Era animada à noite? Existiam, além das casas noturnas que existiam em Bauru, né, o armazém já existia, né, porque o armazém tem meio século praticamente aqui em Bauru. Existiam casas noturnas que abriam e fechavam, que a gente ia, e as festas de república existiam, né? No meu predinho tinha festa direto, na minha república nós fazíamos festa, e não do tamanho que é hoje, né? Hoje às vezes uma república começa, daqui a pouco a república faz festa para 500 pessoas, cobra ingresso. Não, né? Tinha assim, tudo rachado, cada um levava sua bebida. Conseguíamos lotar uma festa, mas não com portaria, ninguém... Acho que a primeira turma que começou a ganhar dinheiro de república aqui era o pessoal da Ticomia, que hoje virou uma empresa, né? Mas eles começaram com festinha de república em casa noturna de Bauru. Né? Que loucura. E os estudantes eram, assim, se interagiam bastante também? Muito. Os estudantes eram muito unidos, muito unidos. Eu, pelo menos, não vivenciei uma separação de cursos. Eram os estudantes unidos, principalmente os da Unesp, ali no bar do Baiano e nas repúblicas, e sempre eram unidos, principalmente assim, pouca gente, hoje todo mundo tem um carro. Na minha época, assim, cada 10 estudantes, um tinha um carro, cada 20 estudantes, um tinha carro. E esses que tinham carro eram muito assim, solidários aos outros. Olha, vou todo fim de semana para Catanduva. Quem quer ir? Então já rachavam combustível, já tinha gente para ir. Um ajudava bastante o outro, eu notava bastante isso. As repúblicas ajudavam muito umas às outras. Faltava empregada e um outro tinha uma tia lá que trabalhava. A gente nunca tratava, as tias nós não era assim, a empregada doméstica, era uma pessoa que a gente, olha, a senhora está desempregada, a gente tem X para dar por mês, a senhora fala o que a senhora quiser aí, comida, limpa pra gente. Nunca, a gente chamava de tia, sempre as tias trocavam figurinha, uma ajudava a outra, vou faltar, a da minha casa não aparecia porque ia limpar a casa do outro, da república, porque os meninos estão na escola, era uma coisa assim muito mais informal, né? E eram próximas, as repúblicas eram todas muito amigas, tipo assim, de uma república, todo mundo viajar no fim de semana, uma das pessoas sair da república e ir lá dormir para não entrar ninguém. Entendi. E a cultura da bebida, a cultura do cigarro eram também? Tinha muita bebida. Droga tinha mais maconha mesmo, assim, muita maconha. Bauru sempre teve muita maconha, eu acho. Né? Aliás, em todo lugar tem. Bauru tinha muita. Mas a bebida sempre foi, cerveja principalmente. Hoje a gente vê o pessoal bebendo mais assim, tem os destilados, né? Quero tomar vodka. Não, a gente não tinha dinheiro para nada. A gente tinha dinheiro para tomar cerveja. E lanche, essas coisas assim, era um luxo comer um lanche. Não tinha McDonald's, nada. E no Flipper, por exemplo, que era um trailer, depois virou uma lanchonete um pouco maior, era um luxo. Então a gente fazia muita festa na base da pinga, caipirinha mesmo, de pinga. E cerveja, muita cerveja, eu bebia muita cerveja. E fumar também, as pessoas fumavam muito cigarro. Hoje tem toda uma coisa, geração saúde. Na minha época todo mundo fumava.
E era engraçado assim que as coisas mudam, né? As culturas mudam. A gente fumava na porta da sala de aula, na janela da sala de aula, né? Não tinha umas restrições legais que tem hoje. Parece mentira, né? Foi outro dia, porque também não tinha computador, imagina. Então nós tínhamos assim muito de juntar para tomar cerveja. Acho que todo dia saía da faculdade e ia beber, todo dia, isso era normal. Mas muita gente já trabalhava, já tinha coisas para fazer da própria faculdade, projetos, era muito difícil. Hoje é muito fácil a pessoa ficar até tarde e depois acordar e pegar o carro e ir. A gente tinha que ficar até tarde, acordar, pegar um ônibus ou pegar carona, contar com a sorte para saber que horas iria chegar num projeto lá na faculdade, né? Numa aula de manhã, que mudaram da noite para manhã. Então era muito assim difícil, ou ficava acordado direto. Mas era bom, sim, eu acho que a turma era bem unida e tinha muito essa questão de... não muda muito hoje, tá? Um fica com o outro, as meninas ficam com as meninas, um tá namorando, nesse mês você não tá namorando mais, você tá namorando o outro. Isso era normal, acho que viver em república naquela época era muito bom, assim. Talvez muita coisa igual a hoje, assim. Eu ainda vou, né? Apesar dos meus 47 anos, esse ano não deu certo, mas o ano passado eu fui em 3 festas de república. E eu não notei tanta diferença. A pessoa fala que hoje, molecada, é nada, um monte de molecada com conversa cabeça, batendo papo, falando sobre política, economia, artes, música e tomando cerveja. E eu acho que não muda muito. A menina que namorava esse namora o cara que namorava aquela namorava, então um tá ficando com o outro. Você não muda, não mudou. É a mesma coisa. Lógico que os equipamentos que cercam a gente são diferentes. É mais fácil você ir em 3 festas de república numa noite hoje. Naquela época você ia numa, porque eu atravessava a cidade a pé para ir na república. Não tinha carro, não tinha, né? O ônibus não chegava. Mas de resto eu não vejo tanta diferença. E essa união também era presente em centros acadêmicos e coisas, ainda mais nessa fase de mudança. Como que era essa parte mais política da Unesp com os alunos, assim? Então, na fase de transição, nós pegamos uma fase assim meio difícil, sabe? Quando mudou para a Unesp, algumas questões foram colocadas pelo diretório, como a falta de recursos. Então, a questão da falta de recursos diante hoje do governo, né, estadual que cuida de cortar tudo, já existiu. A Unesp nasceu com isso, lá aqui em Bauru. Então, alguns recursos foram cortados, e eu me lembro até hoje, eu juro que eu estava tentando lembrar outro dia, quem veio aqui, se era secretário, se era ministro, eu precisava pegar esses dados no histórico de cabeça, eu não estou lembrando agora, né? Acho que foi o Jorge Bornhausen, né? Não sei se é ministro, eu não lembro se foi ele ou se foi outro que veio, porque a Unesp estava assim, né? Os alunos estavam fervendo, alvoroçados com a questão de corte, que falta recursos, etc. E teve um discurso, um blá blá blá, lá na Unesp, justamente ali assim, quando você está na cantina, lá em cima, você desce para a biblioteca, né? Desce para a esquerda a biblioteca, você desce para a esquerda a biblioteca, aqui tem uma sala de aula que forma uma rampa, assim. Nessa que forma uma rampa que sobe, esse ministro e mais alguns caras da Unesp ficaram ali falando e a molecada aqui embaixo. Nós aqui embaixo, cheio de alunos assim. E algum maluco pegou um ovo e tacou na cara do ministro. Né? Ministro, secretário, sei lá quem era. Eu lembro disso assim como se fosse hoje. Né? Eu lembro quando estava naquela transição, né, de ditadura para a democracia. Ainda, né, a gente sentia muito essa transição, que teve aquele filme Jeru Salou Marie, que não podia assistir, porque falava mal da Nossa Senhora, não sei o quê, e o diretório acadêmico arranjou uma cópia, e não tinha nem videocassete, era uma cópia que tinha que projetar em Super 8, sei lá onde,
para passar, e nós fomos tudo assistir lá no diretório acadêmico. Então tinha um movimento legal, eu acho que tinha um movimento bacana assim de diretório acadêmico. Eu não fiz parte, né? Eu desde o começo da faculdade, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer estágios e trabalhar, e bico daqui, tal, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha que pagar minhas contas todas, não dava tempo de eu ficar lá, mas tinha um movimento bacana, eles faziam acampamentos lá, né? Porque a Unesp é muito propícia a isso, né? Hoje tem toda aquela estrutura do lado, antes não tinha nem aquela estrada do lado, aquelas 4 pistas que chegam na Unesp eram uma estradinha, que quando chovia alagava tudo. Então a moçada fazia acampamento lá, ninguém ia nem ver, né? No meio do mato. E então o diretório acadêmico fazia muito isso, ocupações, mas sempre assim muito light, muito objetivo que eles queriam, né? Nunca vi um movimento quebrar as coisas, tá? Mas fazia, e brigava, e xingava, e saía discussões quentes, assim, faziam as festinhas. E greve? Já tinha nessa época? Não, eu não cheguei a pegar greve, eu não peguei greve, eu não lembro. Não me lembro de greve, se teve eu não me lembro, sério mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma aluna da Unesp aqui sobre greve, e eu acho que eu peguei assim o começo, não deu tempo, né? Eu peguei os primeiros, eu comecei exatamente no ano que a Unesp encampou. Em relação à assistência da Unesp aos alunos, assim, havia moradia, havia auxílio alimentação? O RU foi feito agora só, né? Nada, não tinha nada, tinha uma cantina na Unesp. E quem pagava era a gente, não tinha nada. Nenhum incentivo? Nenhum, nada, vezes nada. Eu, pelo menos, e os meus amigos e o meu mundo, nem discutíamos isso, não tinha um auxílio, nada, nem de transporte, nem de alimentação, nem de bolsa de estudo, nada. Iniciação científica? Nada, ninguém falava sobre esse assunto dentro. Tanto é que eu fui professor universitário depois, conheci, lógico, né, todas essas linhas que existem, mas durante o meu período de 4 anos e meio dentro da Unesp, zero, praticamente zero. Então quem não tinha condições não teria, tem que arrumar um trabalho mesmo? Tinha que trabalhar, eu trabalhava para pagar minhas contas. Uhum. E os gestores da Unesp do curso, já mudando, né, da Universidade de Bauru para a Unesp, eles já começaram a ver os professores novos, equipamentos, gestores, como era a gestão do coordenador do curso? Olha, eu senti muito assim um trabalho de continuidade. Eu acho que o impacto da encampação, o medo talvez desses gestores perderem seus espaços, etc., eles fizeram alguma coisa, mas muito pouco, eu achei. Deu uma melhoradinha em alguma coisa, um equipamento de rádio aqui, outro equipamento, mas o que eu notei muito foi assim, simplesmente uma continuidade no período que eu estava lá. Depois eu sei que aconteceram algumas mudanças, como por exemplo, né, a Unesp criou a Rádio Unesp. O meu projeto de conclusão do curso, foi feito para essa suposta Rádio Unesp que ia aparecer e que foi realmente inaugurada depois. Só que assim, eu fiquei indignado que a rádio foi criada e os alunos não foram, ela não pertencia aos alunos, ela não tinha um espaço, pelo menos, que fosse um laboratório. Ela foi vetada, ela foi fechada para os alunos. A Rádio Unesp, na época que ela foi criada, ela foi uma aberração para nós que éramos alunos. Porque vocês criaram uma rádio, tem um curso de jornalismo e a gente não pode estar lá. Depois disso, depois de um período, aí foi abrindo, alguns alunos apresentaram projetos e tal. Mas no início, a gente nem entendia direito por que uma coisa, né, não tinha ligação, né, com a outra. Mas tudo bem também, era uma única turma e que era uma turma de manhã e à tarde, né? Outras estavam vindo, mas a gente era uma turma assim que estava tentando entender. A gente pegou o começo da Unesp,
saímos de lá tentando entender o que era a Unesp. O que mais nós entendemos era, nós não precisamos pagar. E acho que isso era de um impacto tão grande na época que já meio que deu uma acalmada nos ânimos. Só o fato de não pago mais estava ótimo. Eu entrei como Universidade de Bauru. Primeiro o vestibular, daí virou Unesp. Eles não poderiam mandar a gente embora tudo, né? E era disputado, porque não tinha cursos de jornalismo assim. A Universidade de Bauru tinha esse curso, não tinha mais nenhum no interior, praticamente. Que eu me lembre, tanto é que quando eu prestei tinha uma pancada, dava tipo assim, sei lá, 12 para 1, 20 para 1, uma coisa assim. Para um curso daquele, quase ninguém conseguia sair de casa para estudar na época, né? Era um absurdo, porque não tinha outra de estudar jornalismo. Em São Paulo eu estudava aqui, acho que tinha aqui a de Piracicaba, metodista, né? Se não me engano. Poucas. E aí a gente prestou esse vestibular, depois foi direto. A próxima turma já prestou o VUNESP. Entendi. Aí já acho que, não sei também como foi o candidato vago, mas acho que continuou disputado por ser só as 3, e ainda mais agora, né, não pagando mais e tal, acho que... Não, continuou a próxima turma que veio, mas muita gente de Bauru também, viu? A próxima turma que veio, que eu até conhecia, né, porque eram os nossos bichos, né, que eles estavam chegando, e era tudo moçada, que alguns que eu já até conhecia, já, não foi uma coisa assim, pessoal de fora, assim. Entendi. E para fechar assim, um pouco só a parte das perguntas, como você também tem acesso fácil aos alunos que vêm da Unesp para cá fazer estágio, tem alguma comparação que você vê dessas pessoas com as turmas formadas anteriores, assim, de formação? Alguma diferença, alguma coisa que você denota? Comparação com outras faculdades? Sim, comparação com a sua turma anterior mesmo, com as suas turmas que você conheceu, até seus bichos e tal. Não, depende muito da pessoa, né? Eu acho assim, lá da Unesp, vem de tudo quanto é tipo, eu acho que como sempre veio. Na minha própria turma, nós tínhamos assim, tinha a turminha que tinha carro, né? Principalmente assim, no jornalismo, à noite, eram todos os ferrados na vida, que estudavam na Unesp à noite. De manhã, era toda a turminha de Bauru, que o papai dava carro, levava na faculdade, né? A gente brincava isso tudo. E eu acho que hoje é a mesma coisa. Chegam alguns alunos mais equipados, né? Mais, diríamos assim, com uma bagagem maior que veio da própria formação dele, e outros com uma bagagem menor que eu acho que veio também dessa própria experiência familiar e educacional dele, né? Hoje, logicamente, que os problemas da educação básica, que persistem muitas vezes, né, e chegam até a formação universitária, eles acabam aparecendo aqui. Alguns erros na gramática, a própria forma de ser avaliado ou aceitar ser avaliado, né? Isso muda muito. Na nossa época assim, era avaliado e pronto. Fica quieto, estou te dando 0, né? A gente tinha muito isso depois, isso se transformou em algo mais conversável, né? Mais negociável. Mas eu não vejo, porque assim, eu vejo gente de tudo quanto é tipo. Eu tenho estagiários aqui da Unesp, que são bem assim, tudo certinho, uma coisa assim, bem que veio da família mesmo, sabe? Trabalha quietinho. E tem os que são, gente, tudo bem, a cultura, né? Mais cabeça. Acho que tem os dois tipos. Os problemas maiores mesmo são problemas técnicos. Sim, e tem algum recado para dar para os nossos alunos da Unesp sobre o que você quiser falar? Recado? Algum coisa. Dizer que os alunos da Unesp, eles são alunos especiais mesmo. Eu acredito que ainda, e eu acredito que isso vai continuar, que a Unesp tem um quadro de professores excelentes. Professores novos, amigos meus que entraram ali, são pessoas fantásticas com quem vocês devem aprender muito. A profissão de jornalista, ela não é fácil.
independente de ter ou não exigência do diploma, eu acredito que nenhum veículo, com o mínimo de capacidade de identificação de profissionais no mercado, vá buscar seus profissionais de jornalismo numa faculdade de medicina, vão ter sempre os médicos que escrevem, mas é difícil tirar esse espaço, né, da produção de produtores de conteúdo que o jornalista é, né, de criadores de conteúdo. Então fiquem tranquilos que vocês estão em boas mãos e existe um mercado novo aí aparecendo, principalmente com o digital. Preparem-se, estejam preparados. E isso a faculdade sozinha não dá, é preciso correr atrás.